Amigos, boa noite a todos. Realmente, eu acredito que são mais de 6 anos, até mesmo antes da pandemia, que eu não venho a esta casa, que é muito querida ao meu coração, a grande amizade que tenho com o Wagner, com a Edna e outros amigos que depois passamos a conhecer. Então, realmente é uma alegria muito grande poder estar com vocês novamente. Eu agradeço a Edna, que entrou em contato comigo e me fez o convite, e comentei com ela que o dia era muito especial, o dia 31 de março, e vamos tocar um pouquinho nessa data bastante significativa para a doutrina espírita. O título aconteceu na primavera, é porque nesta época do ano, para lá, já foi? Então eu tenho que apertar com mais força. Tá ok, tá ok. No dia 20 de março, nós tivemos o equinócio do outono para nós no hemisfério sul, mas para o hemisfério norte é o começo da primavera. É o momento em que o planeta Terra recebe a mesma quantidade de luz nos dois hemisférios, porque o Sol incide exatamente sobre a linha do Equador. Mas essa época do ano é muito significativa, sobretudo para os hebreus, para os judeus, no hemisfério norte. Então, para eles, é o começo da primavera. E mais especificamente, vamos ver aqui, ó. Pronto, já foi. Nesta época do ano, para os hebreus, finalzinho de março, começo de abril, é o mês de Nissan. A contagem do tempo para eles não é igual ao nosso calendário, ainda mais naquela época, onde eles se regulavam pelas fases da lua, era o calendário lunar. Então, o finalzinho de março e o começo de abril era um período ao qual eles chamavam de mês de Nissan. E era uma época muito especial, não só porque terminava o inverno, mas porque a primeira colheita que se dava era a colheita da cevada. Curiosamente, a cevada ela é cultivada no inverno e colhida no princípio da primavera. Então, era um momento de bastante expectativa para a população daquela época que já cultivava a cevada e o trigo. Mas justamente neste mês de Nissan, muitas coisas importantes aconteceram para o povo hebreu. O fato de maior significação para eles foi que justamente nesta época do ano, os hebreus saíram do Egito liderados por Moisés. Foi exatamente nesta época. E por isso que a comemoração da Páscoa para os judeus é sempre no mês de abril, porque é a época em que eles deixaram o Egito. Mas se nós formos considerar um significado espiritual para isso, gente, a palavra Egito significa estreiteza. Então, ser libertado do Egito significa ser libertado da servidão que a matéria impõe ao espírito, para iniciar uma longa jornada evolutiva representada pelos 40 anos no deserto por Moisés, até chegar na Terra Prometida, que para eles acreditavam que era realmente uma terra, um território. Mas, na verdade, essa Terra Prometida é o reinado celestial com Jesus. Então, nós estamos nessa longa trajetória evolutiva
representada simbolicamente pelos 40 anos no deserto. E tudo isso, para os hebreus, começou no mês de Nissan. E muitas outras coisas importantes aconteceram também nesta época. O nascimento de Jesus se deu no início do mês de abril. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, gente. O nascimento de Jesus é comemorado dia 25 de dezembro. Mas ele, para manter a mesma tradição, ele não poderia ter escolhido outra estação do ano melhor para o seu nascimento na Terra. Porque a primavera é a estação da renovação. E acontece justamente no comecinho de abril para o hemisfério norte. Então, já temos ali, olha, saída do Egito, libertação do jugo, da escravidão que a matéria impõe para o espírito imortal, a nossa longa jornada evolutiva até conseguirmos nos encontrar, em definitivo, com Jesus. Tudo isso aconteceu na primavera. Mas vamos adiante. Aqui para cá. Vocês? Aonde está? Oi? Ah, não sei. Vamos ver? Agora foi. A gente vai tentando e vai lá, tá? Hã? Se quer? Então, por favor, melhor assim. Outro fato importante agora para nós brasileiros. Nesta mesma época do ano, no dia 2 de abril de 1910, reencarna em terras brasileiras Francisco Cândido Xavier, um espírito já evangelizado, com uma tarefa muito importante, a popularização da doutrina espírita, fazendo com que o espiritismo se tornasse acessível a todos, porque naqueles tempos, mais de 100 anos, 116 anos, a maioria da população não sabia ler e escrever, e as obras espíritas ainda estavam em francês. E mesmo que estivesse em português, poucos conseguiam ler. Então vem Chico Xavier para o Brasil, e pertinho da gente, Minas Gerais, popularizando a doutrina espírita. Então, de novo, gente, o nascimento de alguém durante a época da primavera, lá no hemisfério norte, renovando, trazendo novas culturas, outras plantações para divulgar, inclusive o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E é justamente por meio de Chico Xavier que nós vamos contar duas fofocas para vocês, narradas, pode ir para frente, César, narradas num livro que é pouco conhecido aqui na nossa região. Aliás, antes disso, para comemorar o aniversário de Chico, que é quinta-feira, depois de amanhã, foi lançado essa semana uma websérie chamada Chico Simplicidade, contando várias histórias sobre Chico Xavier e começando com uma que é encantadora, contando como Chico Xavier começou o culto do Evangelho segundo o Espiritismo debaixo de um abacateiro, na vila mais pobre que existia em Uberaba, que se chamava Vila do Pássaro Preto.
Então, eu vou passar o link para a Edna e depois ela pode passar para vocês. Eu não tenho seu contato, viu, César? Porque daí ela pode passar para vocês, embora tenha 1h43, a gente não consegue desgrudar os olhos da tela. Por quê, gente? Vejam só. As crianças, que quando o Chico fazia esse trabalho na Vila do Pássaro Preto, ajudando as famílias necessitadas, as crianças iam junto. Então, conheceram Chico Xavier, tomaram sopa com Chico Xavier, receberam farnel, a cesta básica, o farnel, como diz o mineiro, de mantimentos das mãos de Chico. As mães receberam mantimentos da mão de Chico. Só que aquelas crianças cresceram, conhecendo todo o trabalho assistencial que Chico Xavier fazia naquela comunidade carente. E hoje, o que elas fazem? A mesma coisa que aprenderam com Chico Xavier. Olha que lindo isso, César. Aquelas crianças de 7, 8 anos que tomavam a sopa que era doada por Chico, que recebiam o alimento que era doado por Chico, hoje, e que continuam morando nessa mesma região de Uberaba, tomando o exemplo de Chico, fazem o que podem para ajudar as crianças, sobretudo, e jovens. Então, o documentário é muito bonito e prende a atenção da gente. Você nem sente passar 1h43. Então, se puderem, não deixam de assistir. Se quiserem já procurar no YouTube, é só procurar Chico Simplicidade, que vocês vão encontrar esse primeiro episódio em homenagem a ele, pelo seu aniversário, quinta-feira agora, dia 2 de abril. Então, vejam, gente, de novo, Chico escolheu uma época muito especial, que para nós aqui no Brasil não tem significado nenhum, mas historicamente, dentro de toda a história do povo hebreu, o surgimento do cristianismo, tudo tem a ver com a época e o tempo de Jesus, tá bom? Podemos continuar. Então, como eu disse, vou contar 2 fofoquinhas que estão num livro chamado Mandato de Amor, que não é muito conhecido aqui no estado de São Paulo e foi publicado pela União Espírita Mineira. E nesse livro, que também conta muitos casos de Chico Xavier, aliás, gente, não é uma crítica, é uma constatação. E é importante essa época do ano, março, abril, para falarmos sobre isso. No atual movimento espírita brasileiro, tem 2 personagens que estão cada vez mais esquecidos: Allan Kardec e Chico Xavier. Menos em Minas. Em Minas, Chico jamais é esquecido. E esse livro é pouco conhecido, publicado pela União Espírita Mineira. E neste livro, ele conta que Kardec já estava com o Livro dos Espíritos pronto para ser impresso. Lembrando, gente, foi escrito tudo à mão e não com caneta Bic, nem digitado. Foi tudo à mão, à luz de lamparina. E também a caneta não era caneta, era a pena, com pena e tinta. Então, o livro, já, né, tudo que ele escreveu à mão, um volume imenso, já estava pronto, e ele levou para o livreiro amigo dele, que era o senhor Dentu, que tinha uma loja de livros, uma livraria, pode avançar, no Palácio Real em Paris, pode avançar. O senhor Dentu tinha uma livraria numa das galerias do Palácio Real, Palais Royal, em Paris, que ainda é um lugar de visitação, muito bonito, por sinal, e entregou aquele volume para o senhor Dentu, para que o senhor Dentu levasse ao
tipógrafo. Alguém sabe o que significa tipografia? Os mais novos acho que nunca ouviram falar disso na vida. Certo, gente? E o tipógrafo não morava em Paris. Ele morava numa cidadezinha próxima a Paris. Pode avançar. E o que aconteceu? Kardec, o senhor Dentu, levou o Livro dos Espíritos para que o tipógrafo começasse o trabalho de impressão. Mas já era alguém conhecido de Kardec. Porque antes de começar no Espiritismo, gente, lembrando, Kardec foi professor. E ele publicou livros sobre pedagogia. E esses livros eram usados na Universidade de Paris. Então, eles continuavam sendo impressos. E sendo impressos na tipografia. Mas o que aconteceu? O tipógrafo morreu. E nada do livro ficar pronto. E Kardec mandava cartas, e a tipografia ficou por conta dos 2 filhos do tipógrafo e da viúva. E nada dos tipógrafos darem andamento ao trabalho de imprimir o Livro dos Espíritos. E o tempo passando. Aí Kardec, certamente os amigos espirituais devem ter cochichado para ele, vá até lá e converse com a viúva. Aí Kardec foi até a cidadezinha, Saint-Germain-en-Laye, fica pertinho de Paris. Hoje, né, gente? Mas na época tinha que pegar carruagem, né? Não dava para ir a pé. Aí ele foi e conversou com a viúva, explicando para ela sobre o que se tratava, sobre o que aquele livro tratava, qual era o conteúdo. Vejam, gente, e ao explicar o conteúdo do Livro dos Espíritos para a viúva, ele confortou a viúva pela morte do esposo. Vejam só que sabedoria. E vejam que sorte que teve aquela viúva de ouvir o próprio Allan Kardec explicando o espiritismo para ela. Vida após a morte, comunicação com os espíritos, mediunidade. E ele estava por isso e falando sobre tudo isso e a importância daquele livro. Aí ela pegou o pacote e escreveu em cima. Não era urgente, urgentíssimo. E chamou os 2 filhos. Eu quero para já esse livro. E aí, sim, os 2 se dedicaram à impressão, a imprimir, a montar todos os tipos, né, folha por folha. Só que na primeira edição o livro tinha só 501 perguntas, era um pouquinho menor. E foi assim que o livro surgiu e foi depois vendido lá na livraria do senhor Dentu, no Palácio Real. Pode avançar, por favor, César. Aqui é uma imagem do Palácio Real, pode avançar mais um pouquinho, para o pessoal conhecer. É um lugar muito bonito, com jardins maravilhosos, para quem já teve a oportunidade, pode avançar mais um pouquinho. E aqui nós temos uma foto, acho que é a foto mais antiga de Kardec, segurando em mãos o exemplar do primeiro Livro dos Espíritos. E essa é que era a aparência dele. Diferente daquela aparência sisuda, carrancuda, que a gente vê na capa dos livros. Muito diferente. E ali, então, um momento histórico, e nós podemos ver aqui mais para baixo, um pouquinho, que está um pouquinho embaçado, mas dá para ver que ali está escrito que é na livraria do senhor Dentu, no Palácio Real, que seria vendido a primeira edição do Livro dos Espíritos. Certo, gente? E foi assim que aconteceu. Mas é claro que depois ele foi sendo revisado, Kardec continuou trabalhando e continuou questionando os espíritos, e aí veio a edição definitiva, como a gente conhece hoje. Ah, agora mudou de ajudante, joia. Então aqui, olha, tá vendo? Funciona mais com ele.
Olha, a energia sua está melhor do que a nossa. Hã? Ah, era pilha. Joia. Então, no dia 18 de abril, no mês de Nissan, veio para nós, chegou até nós a oportunidade da nossa libertação espiritual. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai libertar a gente do quê? Do sofrimento. Porque nós vamos conhecer a verdade das leis divinas, como elas realmente são. E os ensinamentos de Jesus, como eles realmente foram pronunciados por ele. Certo, gente? Então, o Livro dos Espíritos não poderia ter aparecido em outra época. Mas tem outro livro que também surgiu em abril. Pode avançar. Antes disso, ainda na sequência das datas, gente, em 1858, Kardec morava numa rua que se chama a Rua dos Mártires. E ele morava nesse predinho aqui, olha, no segundo andar. Mas não no segundo andar que tem florzinha na janela. Ele morava no segundo andar voltado para os fundos, porque o aluguel devia ser mais barato. E aqui, neste local, era o escritório dele, era um apartamento minúsculo. Sala, cozinha, um quarto e um banheirinho só. E ali é que ele elaborou o Livro dos Espíritos e também começou a fazer reuniões espíritas. Então, naquela sala super apertada, começaram a se reunir muitas pessoas, 20, 30 pessoas. E aí ele falou, não, vou ter que alugar uma sala maior. E aí veio outra ideia, de ele fundar uma sociedade espírita, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Adivinhem que mês essa sociedade foi fundada? Pode avançar. 1º de abril de 1858. De novo, gente. Onde que essa sociedade foi oficialmente fundada? No Palácio Real, porque lá alugavam-se salas. Lá tinha lojinha, tinha livraria, tinha café, restaurante, barzinho, e tinha salas para alugar. Então ele alugou uma sala, pediu permissão ao Ministério da Polícia para poder reunir pessoas. Não podia reunir assim, numa boa. Se fosse em casa, tudo bem. Mas num local público, tinha que ter a permissão do Ministério da Polícia. Ele conseguiu essa permissão em 3 meses. E aí, aquela turma de 20, 30 pessoas começou a se reunir numa sala do Palácio Real. E foi assim que surgiu a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E era exatamente isso que eles faziam. Estudo espírita. Não tinha nada parecido com o que nós temos hoje em termos de centro espírita. E quando surgiu? No mês de Nissan. Certo, gente? Pode avançar. Mas aí, Kardec precisou mudar de residência, porque o lugar onde ele estava muito apertado. Aí ele se mudou para a rua Saint-Anne, pode avançar, número 59. Aqui tem, embaixo dessa porta, né, a gente vê lá no fundo, tem uma passagem, uma galeria, que também tem salinha, barzinho, todo esse tipo de coisa. E nesse prédio, número 59, era a casa dele, a residência dele, o escritório dele e também o lugar onde a Sociedade Parisiense se reunia. Certo? Pode continuar. E foi neste lugar que ele começou a trabalhar em outras obras. Veio o Livro dos Médiuns, em 1861, no mês de janeiro. E no mês de abril, dia 15, no ano de 1864, vem
o Evangelho segundo o Espiritismo. A moral cristã sob a visão espírita. De novo, gente, vocês estão adotando quanta coisa importante, espiritualmente falando, para nós, como espíritos imortais, Jesus tem enviado para nós, gente, sempre na mesma época do ano, na mesma época em que os hebreus foram libertados lá do Egito. E quando é que eles foram libertados do Egito? Há quase 3.500 anos. Nós não fizemos parte daquela turma, gente. Porque se a gente tivesse feito parte daquela turma, nós não estaríamos mais aqui, não é, César? A gente já estaria evangelizado. Nós não fizemos parte daquela turma que acompanhou Jesus, senão não estaríamos aqui. Então, em abril, novamente, na primavera, vamos compreender a primavera, gente, como primavera espiritual, oportunidade de renovação. Jesus permite que venha o Evangelho segundo o Espiritismo. Pode avançar. Mas a edição definitiva, revisada, como a gente conhece hoje, apareceu só em 1866, como a gente conhece hoje, com 28 capítulos. A edição original tinha somente 23, mas aí já é outra história, tá? Então já ficamos aqui com 2 livros surgindo em abril. O Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro, o Livro dos Espíritos, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Pode continuar. Agora vem a segunda fofoca. Não é, só que não é uma fofoca, certo, gente? Agora já é um pouquinho mais triste. Agora é a parte mais triste da história. Kardec, ele trabalhou durante 30 anos como professor. E a gente fala assim, coitado. Mas como os livros dele sobre pedagogia continuavam sendo vendidos para os estudantes da Universidade de Paris, ele recebia uns trocados pela venda desses livros. E com as suas economias, das outras atividades profissionais que ele exercia, como contador e tradutor de livros, ele comprou um terreno numa vila em Paris, de aproximadamente 2.700 metros quadrados. E lá ele construiu uma casinha para ele e a sua esposa, e o seu sonho seria, mais para frente, construir outras casinhas naquele terreno. É quase uma chacrinha, certo, gente? De 2.700 metros quadrados, é uma baita de uma chácara. O sonho dele era construir algumas casinhas para que espíritas pobres pudessem morar. Isso significa que Kardec conhecia muitos espíritas pobres. E se conhecia espíritas pobres, é porque ele ajudava esses espíritas, materialmente falando. Não era o espiritismo só dentro da sociedade parisiense. É o espiritismo fora. Então, pode continuar. É aqui, gente. Isso é como é hoje. Tá? É uma rua sem saída. Sabe quando tem aquelas quadras que você vai, contorne e fica no mesmo lugar? É a rua sem saída. O espaço hoje é assim. Tá? Mas eles estavam mudando lá da rua Saint-Étienne, eles iriam mudar. A residência viria para a Vila Seguir, que como se fala. E a parte comercial da venda de livros espíritas e da revista espírita iria para uma livraria. Pode mudar. Essa livraria ficaria na rua Delille, número 7. O prédio ainda existe, gente, mas claro que não é uma livraria espírita. Pode andar mais um.
para o pessoal ter uma ideia. Era nesse mesmo endereço. Aqui funcionaria a livraria espírita, como funcionou por um tempo. Na livraria espírita, o que teria lá dentro? O que a livraria ofereceria? A venda de livros espíritas, a venda da revista espírita, que Kardec publicava mensalmente, desde 1858, e também as pessoas poderiam ter orientações sobre a doutrina espírita. E toda a parte contábil, comercial, ficaria ali, na livraria. E na residência de Kardec, ele ficaria com, vamos dizer assim, o seu cantinho particular para continuar escrevendo e revisando suas obras, recebendo as correspondências, porque muita gente escrevia para Kardec pedindo orientações, não somente sobre doutrina espírita, mas também para problemas particulares. Então, ele tinha um trabalho intelectual imenso. Mas Kardec tinha problemas cardíacos que hoje facilmente seriam resolvidos, certo, gente? Ele sofria de angina, devia ter pressão alta, sentia muita dor de cabeça. Mas como é que ia saber que na época ele tinha um aneurisma? Então, ele passava mal. E ele estava se sentindo mal durante a mudança. Porque eles estavam levando tudo da rua Saint-Étienne, uma parte para a livraria e as coisas pessoais para a residência. E foi justamente nesse período que a sua esposa disse para ele: vamos adiar a inauguração da livraria. A inauguração da livraria estava marcada para que dia? Dia 1º de abril de 1869. Kardec já tinha enviado convites para muitos amigos em toda a França, porque ele já tinha visitado mais de 20 cidades, já tinha passado por mais de 20 grupos espíritas, ele já conhecia muita gente, e ele já havia mandado convite para que viessem na inauguração da livraria. Mas ele não estava se sentindo bem fisicamente. E a esposa dele, Amélie Boudet, disse para ele: vamos adiar a inauguração, vamos deixar para outro momento. A gente leva as coisas lá para a livraria, mas a gente começa em outro momento. Ele falou, não. E ele disse para ela: isso não é possível, porque muitas pessoas já estão vindo para cá. Ou estavam indo de carruagem, ou estavam indo de trem. Já havia trem na época. Então não tinha WhatsApp, certo, gente? Como avisar aquelas pessoas: olha, não venham porque o meu esposo está passando mal. Ele não vai conseguir fazer a abertura da livraria na data combinada. Então, os dois combinaram o seguinte. E quem contou isso? Chico Xavier, naquele livro. Os dois combinaram o seguinte. Kardec disse para sua esposa: aconteça o que acontecer, vá e inaugure a livraria. Recepcione todos os que estão vindo para esse momento e faça o discurso de inauguração, se eu não puder ir. Foi o que eles combinaram. E foi o que aconteceu. Porque no dia 31, Kardec deixou o corpo físico. Durante a mudança, sofreu ali, acho que ou aneurisma arrebentou de vez, ou teve uma parada cardíaca e ele caiu morto, mas caiu em pé, trabalhando. Na mudança, porque a esposa dele já estava na Vila Seguir e ele estava ali fazendo os pacotes para levar para a livraria. E foi nessa hora que ele caiu e já caiu morto. Caiu trabalhando. Agora, façam uma ideia, gente.
a comoção daquelas pessoas que estavam indo para a inauguração da livraria e ter a oportunidade de ver Allan Kardec, ouvi-lo, cumprimentá-lo, abraçá-lo. Imaginem a comoção. Quem já passou por situações semelhantes a essa, de uma pessoa muito querida, ou às vezes até mesmo pessoas famosas da nossa sociedade e que são queridas, e tem morte repentina, o povo fica completamente comovido. É um sofrimento coletivo. E foi o que aconteceu. Colocaram um colchão no chão, Kardec ficou ali estirado, foram chamar a sua esposa, Gabriel Delane, ficou lá com ele, amigo próximo de Kardec. E o que a sua esposa fez? No dia 1º, no dia seguinte, foi inaugurar a livraria. Recepcionou todos aqueles que haviam sido convidados, claro, todos em lágrimas, né, gente? Porque, vejam, fazer uma viagem para ver Kardec e encontrar Kardec morto era demais. E a sua esposa ainda fez um discurso de 2 horas, enquanto seu marido estava sendo velado em casa. Quanta comoção para todos aqueles. E quando é que aconteceu isso? No dia 31 de março de 1869. Hoje, essa data, no mês de Nissan, Kardec conclui a sua obra e retorna à pátria espiritual. Terminou a peregrinação dele. Pode avançar. A data da desencarnação pode avançar. Mas tudo que havia sido programado foi executado. As 5 obras básicas estavam prontas. Pode avançar. E os 12 volumes da Revista Espírita, gente, que ele elaborava e publicava todos os meses, a partir de janeiro de 1858 até abril de 1869. Aí vocês podem saber, mas ele morreu em março, como é que a edição de abril pôde ser publicada? Porque ele já tinha deixado pronta. Já estava pronta a edição de abril. Quem trabalha com revistas e jornais sabe que tem que ser assim. Quando você está imprimindo um, ou do mês seguinte, já tem que estar pronto. Então, a obra estava concluída. Kardec tinha outros planos, mas a espiritualidade tinha outros planos para ele. E a grande preocupação dos seus benfeitores espirituais era que ele, devido aos seus problemas cardíacos, seus problemas de saúde, desencarnasse antes de concluir a obra. Mas ele concluiu. Ele conseguiu terminar a sua jornada espiritual e retornar à pátria celestial com Jesus. Pode continuar. Ele foi, pode continuar. Aqui é o cemitério de Père Lachaise, e o túmulo dele, como vocês já devem ter visto algumas vezes, é o mais visitado e está sempre florido. Na verdade, ele, no primeiro momento, ele foi sepultado num outro cemitério chamado Montmartre, que era o cemitério do povão. Mas os seus amigos não se conformavam de que ele, Kardec, ficasse sepultado num local tão afastado, tão desconhecido. E aí quiseram homenageá-lo. 2 anos depois, foi construído esse tótem, e aí o corpo foi trasladado para essa região. Pode avançar. O que chama a atenção, gente, no busto de Kardec, é o que está escrito ali, olha, fundador, não codificador,
fundador da filosofia espírita. Não sei por que no Brasil chamam Kardec de codificador. Ele não fez código nenhum. Na verdade, ele foi um organizador dos ensinamentos dos espíritos. E embaixo, as duas frases famosas. Todo efeito tem uma causa. E embaixo, todo efeito inteligente, aqui, ó. Todo efeito inteligente, a causa tem que ser inteligente. Essa foi a base de toda a observação dele para a elaboração da doutrina espírita. Certo, gente? E no dolmen lá em cima, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei. E é assim que nós ainda estamos, morrendo, renascendo, progredindo bem devagar, muito lentamente, mas a lei é essa. Um dia nós vamos terminar a nossa peregrinação espiritual. Pode avançar. Chegando já no finalzinho, gente, peguei um trechinho, uma frase. Tem coisas de Kardec que nós só descobrimos e conhecemos a sua personalidade na Revista Espírita. E, num discurso que ele fez da abertura do ano social da Sociedade Parisiense, depois ele publicava o discurso na Revista Espírita. E esse discurso do ano de 1865, na verdade, a sociedade foi aberta em abril, era sempre em abril, e ele publicava na revista do mês seguinte, ou de algum mês seguinte. É emocionante, as palavras dele são emocionantes. Olha o que ele diz. O Espiritismo foi a obra de minha vida. A ela dei todo o meu tempo, sacrifiquei meu repouso, minha saúde. Ele acordava todos os dias às 4 da manhã. Dormia muito pouco para poder trabalhar, responder a uma quantidade exorbitante de correspondências que ele recebia. E nós, gente, estamos dispostos a sacrificar o nosso tempo, o nosso repouso, para conhecermos melhor a doutrina espírita, porque ela é a nossa libertação espiritual, a libertação pelo conhecimento. Estamos dispostos a isso? Pode avançar. Então, em homenagem à data de hoje, ao mês de Nissan, onde tudo que é de importante para a nossa evolução espiritual nos foi dada nesta época do ano, nós deixamos essas frases, essas palavras. Deixemos-nos envolver pela suave lembrança de sua nobreza de caráter. Era um homem íntegro. E por seus testemunhos de fidelidade à tão amada doutrina espírita. Gente, vocês não fazem ideia do quanto Allan Kardec amava a doutrina espírita e como era grande a sua preocupação com a doutrina. Pode continuar. E mais uma frase. Agora, de coração aberto, mãos postas, em prece, roguemos a Deus que abençoe Allan Kardec, onde quer que ele esteja. Não temos notícias dele na espiritualidade. Onde quer que ele esteja, que ele possa receber o nosso carinho, porque ele foi verdadeiramente um venerando benfeitor da humanidade. E que ele, por sua vez, nos auxilie a multiplicar o valioso talento do Espiritismo na nossa vida. Que a gente saiba aproveitar essa bênção que Jesus nos concedeu nesta existência. O Espiritismo na nossa vida.
Por tudo isso, o mês de abril deve ser lembrado como o mês, pode fechar que é o último slide, o mês da imortalidade. Porque tudo que está direcionado para o espírito imortal que nós somos, aconteceu no mês de Nissan. Viva a imortalidade! Viva Allan Kardec! Viva Chico Xavier! Que Deus os abençoe a todos. Muito obrigada. Era isso.